Olha, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do quadro Fala Doutor. E hoje, imperdível, nós vamos falar sobre as comidas típicas. Cuidado para você não exagerar na época do São João. Roda a vinheta. Olha, nós estamos no mês dos festejos juninos. E nesse período, as comidas típicas e as bebidas alcoólicas fazem parte do dia a dia de muita gente. Mas quais os riscos, os cuidados que devemos ter com esses alimentos? Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral e vamos conversar a partir de agora. Telão do Balanço Geral, Lúcia Maria de Aracaju. Ela diz assim: de que forma os alimentos deste período impactam no organismo? Depende. Na verdade, o que nós precisamos pensar é na quantidade, né? E principalmente as escolhas que vocês vão ter. O período junino é um período muito saboroso, um período normalmente muito esperado ao longo do ano, porque é um período que realmente as comidas são bastante saborosas. Mas aí o que nós precisamos pensar é a escolha e a quantidade. Imagina só que você tem lá uma mesa super farta, onde eu tenho um bolo de milho, bolo de macaxeira, pipoca, canjica, pé de moleque. Aí quer comer tudo. Exatamente, eis o problema. Então a forma que irá impactar no nosso organismo é o excesso, que pode contribuir com o excesso de peso, né? Aquele ganhos extras quilinhos que nós acabamos tendo ali no final do período junino, e principalmente um problema para aqueles pacientes, aquelas pessoas que já têm uma comorbidade, como uma diabetes, um colesterol elevado e outras além, que podem serem prejudicados com esse excesso de alimentos ricos em carboidrato e gordura. Mais perguntas aqui no telão do BG. Júlio Silva, como as bebidas alcoólicas agem no organismo? Nesse período, além da cerveja, tem quentão, tem licor, enfim, tem muito outras. Licor, é verdade. Essa é uma pergunta muito interessante, pois quando nós pensamos na quantidade, né, de alimentos e bebidas que nós consumimos durante o período junino, durante os festejos, na verdade, nós precisamos entender que elas também são calóricas. Então não é só a comida, mas a bebida ela também é calórica e ela vai exigir bastante do principal órgão de metabolização do nosso corpo, que é do fígado. Então a bebida alcoólica em excesso, ela vai intoxicar o seu fígado, vai exigir mais dele e pode gerar diversas consequências. Aquela pessoa que no outro dia acorda com aquela ressaca, ela está tendo um problema ali no processo de metabolização do álcool. Então é muito importante que vocês tenham cuidado com a quantidade. Então o álcool, né, a bebida alcoólica, ela não deve ser misturada, por exemplo, com energéticos, que isso pode provocar alterações cardiológicas. A história do uísque com energético não é recomendável. Não é recomendado. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Carmen Dias, aqui de Aracaju. Quais as qualidades nutritivas do milho e qual a melhor maneira de consumir? Excelente! O período junino é um período realmente marcado pelo consumo do milho. E o milho é um super alimento, né? A base do cuscuz, por exemplo. E o milho, ele é uma fonte de cálcio, de cobre, de magnésio, de potássio, ou seja, de diversos minerais, além de vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, por exemplo, que ajuda no nosso sistema nervoso, por exemplo. Então, o milho, ele tem diversos componentes que ajudam e beneficiam o nosso organismo. Qual é o problema? O excesso. E como é que a gente pode começar a ter uma alimentação mais saudável introduzindo esse milho? Milho cozido, colocando aquele milhinho na salada, evitando colocar muitas fontes de gordura, como leite condensado, quando se faz o mugunzá, né? Evitar esse uso. Ou, por exemplo, quando se coloca muita manteiga na espiga de milho, isso acaba aumentando o aporte calórico e modificando o estado nutricional desse alimento. Perfeito, vamos lá, mais perguntas aqui, era a Rafaela falando e a gente imaginando aqui o milhozinho cozido. Jackson Lima, lá de Socorro, quais os cuidados na hora do consumo de amendoim? Amendoim não pode faltar. E amendoim, gente, é igual a pipoca. Uma vez que a gente senta do lado, não parece que não vai comer até acabar.
Um dos grandes perigos do amendoim é ele estar contaminado com um fungo, né, o Aspergillus, né, que é ele pode ter uma aflotoxina, que ela realmente é muito prejudicial à nossa saúde. O cuidado que nós devemos ter é a procedência, onde você está comprando, aquele amendoim que fica muito úmido, quando você está comprando o pessoal na rua, é melhor evitar. A questão maior mesmo é a quantidade, porque ele é muito calórico. Imagina só que apenas 2 colheres de sopa do grãozinho do amendoim dá aproximadamente 180 calorias. 2 colheres de sopa. Será que você consegue comer só isso? O amendoim engorda, em outras palavras. Ele pode contribuir para você ganhar peso. Não quer dizer que ele não possa estar inserido na sua dieta. Tem mais uma pergunta aqui no telão do BG, Rogério Nascimento, de Laranjeiras. Quais os alimentos mais calóricos que as pessoas tendem a comer nesta época? Então, ao longo do tempo, nós vimos que as pessoas começaram a modificar, né, as receitas, introduzindo, além do leite, o leite condensado. Isso faz com que realmente as preparações acabem se tornando muito calóricas, como é o caso do mugunzá com leite condensado, a canjica, o pé de moça, que antigamente era apenas o pé de moleque, né, que era o amendoim com o açúcar, e hoje eles introduzem o leite condensado, fazendo com que apenas 55 gramas, aquele quadradinho assim, tenha aproximadamente 250 calorias. Então, é bastante calórico. Em resumo, eu poderia dizer o seguinte: coma, mas em nada equilíbrio. De excesso. E nada de excesso, tá bom, isso mesmo. Rafaela, muito obrigado pelas prazer. informações. Bom período junino para você, com muito milho, muita canjica, muito milho cozido e tudo mais. Muito obrigada. Até uma próxima. Sem excessos. Sem excessos. Como é o nome da garotinha? Maria Cecília. Maria Cecília, beijo para você, viu? Maria Cecília, que está aqui com sua filha. É minha filha. Está aqui acompanhando a entrevista da mãe. Um abraço, Rafaela. Muito obrigada.